Doutor Paulo, em sua carreira, qual foi a sensação de realização pessoal e profissional de ter o primeiro tratamento individualizado e baseado na genética do paciente? Como foi o desfecho para este paciente? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque eu me lembro muito bem, né? Quando eu acabei a residência, eu me formei em 97, na faculdade. E eu acabei minha residência em 2001, 2002, começo de 2002. E coincidiu com a época do lançamento do Glivec, né? O Glivec foi, diria que no mundo da hematologia, as três primeiras grandes terapias personalizadas foi 4, vai. No mundo do tumores sólidos foi inibidores de EGFR, que estão aí até hoje, né? E os inibidores de HER2, EGFR em câncer de cólon, né? Anticorpos monoclonais, e anti-HER2 para câncer de mama. E no mundo da hematologia foi o anti-CD20, que foi o rituximab para linfomas não Hodgkins, e o Glivec, que é o imatinib, para leucemia mieloide crônica. E aqui eu vou aproveitar essa sua pergunta para tentar contextualizar e definir o que é medicina de precisão, né? O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente fala medicina de precisão, é uma maneira de abordar o paciente e a doença diferente do que a gente fez nas últimas décadas, né? Então, como é que a medicina se desenvolveu nos últimos 5.000 anos, né? Porque a medicina é tão velha quanto a humanidade, quase, né? Ou muito velha, não tão velha quanto a humanidade, mas é muito antiga. E era baseado no quê? Tentativa e erro. Durante milênios, né? Tenta aquela planta, tenta aquela outra, tem a medicina simpática dos povos originais, né? Que até interessante, então, o formato de uma planta sugere para que ela deve ser tratada. Se a gente olhar a história da medicina, tem esse conceito. Se uma planta parece com um rim, ela era usada para problemas de rim. Uma planta que parece uma cobra era usada para picada de cobra. Isso ainda tem povos fazendo isso hoje, né? Indígenas, etc. Que é um jeito de começar de algum lugar, é uma iniciativa louvável. E lembrando que a quimioterapia nasceu no começo do século passado como consequência de arma química para a guerra, né? Como é que a quimioterapia começou? Começou na Primeira Guerra Mundial, quando se desenvolveram armas químicas para matar um número enorme de indivíduos rapidamente, que alguns indivíduos receberam doses subletais, e se observou que o que acontecia no sangue desses indivíduos? Eles tinham uma leucopenia, ou seja, baixava a plaqueta, baixava glóbulo branco, e passava umas 2, 3 semanas, um mês, aquilo subia de novo. Foi assim que nasceu a quimioterapia, né? Com arma química, compostos derivados do gás mostarda, que vieram a ser os primeiros quimioterápicos, que são os agentes alquilantes, que a gente usa até hoje. Veneno. Então, eles pensaram, bom, se isso aqui faz aqui com sangue, vamos tentar dar doses baixinhas para pessoas com leucemia. E eu, quando fiz a residência, na década de 90 para a década de 2000, a gente tratava a leucemia mieloide crônica com venenos. Até que surgiu um movimento que veio a ser chamado de medicina de precisão, que tem o seguinte paradigma. Será que se a gente estudar a biologia da doença e tentar descobrir um ponto fraco no tumor e desenvolver um medicamento que atue nisso que a gente descobriu, será que vai dar certo isso? Era uma dúvida. Mas a medicina de precisão nasce aí. Por que ela é de precisão? Porque ela quer entender o funcionamento de cada tumor. Foi assim que se desenvolveu o anticorpos anti-EGFR, porque o EGFR é um receptor de superfície hiperexpresso em múltiplos tumores sólidos. Então, foi uma das primeiras tentativas e deu certo. E no caso, na minha experiência pessoal, né, que eu, falando do Glivec, a gente tinha esses pacientes com leucemia mieloide crônica, que é uma doença de evolução insidiosa durante 4, 5 anos, né? O paciente tem uma leucocitose que vai crescendo, 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 mas
tinha alguns medicamentos que o paciente tomava por via oral, e aquilo controlava, mas, invariavelmente, num período médio de 4 a 7 anos, esses pacientes evoluíam para uma leucemia aguda, com uma taxa de mortalidade próxima de 100%. Então, você controlava a doença uns anos, ela evoluiu e o paciente morria. Tudo bem. Quando eu estava na residência, apareceu o imatinib, que era um comprimido que inibia a proteína responsável, a proteína defeituosa que causa essa doença, que é uma proteína chamada ABL, né? Essa é uma doença que é causada por uma translocação cromossômica. Então, a gente tem 46 cromossomos. Se quebrar um cromossomo 9 com o 22 e grudar um gene BCR com ABL, começa a proliferar leucócito. E a indústria farmacêutica desenvolveu um inibidor de ABL, que a paciente tomava. E, gente, isso foi um milagre, porque os pacientes estão vivos até hoje, né? Eu não sei como esse grupo não ganhou o prêmio Nobel até hoje, porque a doença não é tão frequente, deve ser por isso. Porque foi o tratamento mais bem sucedido da história. Hoje os pacientes são tratados com comprimido. E 90, perto de 100% de, não diria cura, porque eles continuam tomando, mas é como se fosse uma hipertensão, um diabetes, um comprimido por dia e vida normal, né? E eu me lembro, quando eu acabei a residência e vim trabalhar aqui em São Paulo, eu cheguei numa clínica, veio uma paciente para mim, pedi uma segunda opinião, porque ela estava com leucemia mieloide crônica e ela tinha ido a uma médica que tinha passado interferon para ela, que era o tratamento de escolha naquele momento. Era ou quimioterápicos ou interferon, e aí surgiu o Gleevec. Para mim, que eu tinha acabado de sair da residência, aquilo era um crime, né? Porque, gente, descobriram um remédio que parece que vai curar. Ainda era o dado inicial, mas eu falei, não, você não pode tomar interferon, você tem que tomar esse remédio. E foi uma novidade para ela. Então, ela ficou em dúvida, tal, enfim, a gente estabeleceu um vínculo, ela começou a tomar. Ficou comigo até eu ir para os Estados Unidos, foram uns 3 ou 4 anos. A doença dela entrou em remissão molecular, que é o que a gente almeja, né? A gente tem como medir a atividade da doença. A doença foi muito bem controlada, e a última vez que eu tive contato com ela, faz uns 4, 5 anos, ela estava bem, obrigado, viva aí, o que, uns 20 anos depois, quase, 15 anos depois. E foi, nunca vou esquecer, né, dessa paciente, porque eu sinto que foi a questão de estar ali na hora certa. Porque até que um achado seja difundido pela sociedade, vai um tempo. Então, muitas pessoas acabam ainda sendo tratadas com métodos que estão sendo superados. E esse é um exemplo que eu nunca esqueço. Lembro até hoje, está no meu coração.